Boa noite, meus amores. Tudo bom com vocês? Já faz um tempinho que eu não faço live aqui desse Insta. Acho que tá tudo certo. Tô esperando a galera entrar. Como é que vocês estão, gente? Boa noite, sejam bem-vindos. E aí? Tô aqui montadíssima pra receber vocês nessa live. Deixa eu mandar o convite pro Mar. Vai dando coraçãozinho pra gente, galera. Aceitei. Cadê? Olá! Buenas noches. Buenas noites, que bom te receber aqui. Que Estamos aqui bom estar Vamos aqui. acalmar os ânimos hoje. Antes de mais nada, sua maquiagem está belíssima. Eu tenho que falar porque tá todo mundo pensando. E eu vi seu stories agora e eu ia te questionar qual o simbolismo do cocô. Eu fiquei muito curioso, mas então tá, já tá solucionado esse mistério. Olha, eu vou te falar uma coisa. As filhas do meu filho começaram hoje e hoje já aconteceu isso, entendeu? Então, sabe aquela coisa de você digitar com criança no colo? E agora o Valentim, ele fez 3 anos essa semana, ele tá numa vibe assim de começar a querer mexer em celular, sabe? Ir no YouTube, não sei o quê, e aí ele fica digitando e eu não percebi. Agora que eu fui postar um stories que eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso. Faz parte, faz parte. Boa noite, gente. Obrigado por receber a gente aqui. Sim. Queria muito também falar pro pessoal que o imprevisto que aconteceu hoje ao meio-dia também foi por conta dessa questão das crianças, porque eu dependo muito da disponibilidade da organização da minha rede de apoio, né? E aí quem cuida dos meus bebês é a minha avó, ela estava no médico, aí atrasou a consulta, enfim, aquela coisa toda. Mas estamos aqui. Eu tenho recebido tantas perguntas sobre essa questão do SHL, reprova, não reprova, parece que alguém jogou um pânico aí nos grupos. E aí eu quero muito esclarecer isso, sabe? Tá. Porque tá complicado. Vamos Mas antes, começar a falar do SHL, mas antes eu queria ler de novo o editorial lá, como não edital. é, é o edital, mas o PDF que foi mandado, né? Aham. Que eu acho que tem funcionado nas outras lives a gente começar com essas informações, porque o pessoal leu lá uma vez, jogou fora e esqueceu. Então é bom trazer para relembrar. Sim, sem dúvida. E eu que sou de apagar tudo, que bom que eu não apaguei isso, porque como eu tenho usado. Eu também tenho usado bastante, viu? Minha nossa. Ó, vamos lá, gente. Primeiro, vamos às datas. Agora a gente está aí com previsões similares, tanto para interno quanto para externo. Porque agora a gente está na fase de entrevistas e exames, que começou dia 1 de junho e vai até 31 de agosto, pela previsão. Sim. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Márcia. As entrevistas individuais vão até 31 de agosto. Tá tudo bem a galera que ainda não recebeu um e-mail até agora? Tá tudo bem até o dia 31 de agosto, gente. E outra, pode ser que esteja tudo bem até depois do 31 de agosto, porque essa data que eles avisaram era de previsão, podendo sofrer alterações. Até agora não teve alterações, eles têm seguido, mas pode acontecer. Sim, exatamente, exatamente. Então, isso é a primeira questão, porque como algumas pessoas estão fazendo as entrevistas e já recebendo devolutivas, as pessoas ficam, meu Deus, eles esqueceram de mim. E não, gente, é completamente normal que eles façam por blocos, vamos dizer assim. E o que eu percebi que aconteceu nessas últimas 2 semanas foi, na verdade, nessas últimas 4 semanas, que foi uma galera de uma região específica faz a entrevista, recebe a devolutiva, depois outra região específica. E eu acredito que eles estejam organizando isso para perceber onde que é a maior demanda por conta do deslocamento dos supervisores. Então, como é uma presencial e eles precisam fazer essa organização, vou contar uma história pessoal, gente. Não é só o supervisor pegar um avião e ir pronto, tá? Eles precisam ter hospedagem, eles precisam ganhar din-din de alimentação, eles são remunerados para fazer isso. Então, existe toda uma escala programada para essas pessoas irem até essas bases. E eu acho natural
que eles façam isso aos poucos e região por região. Ou eu não sei se eles estão separando, tipo, bases que tem mais pessoas primeiro ou depois, enfim. Mas é tudo uma questão de escala, então tá tudo bem. Se você não foi chamado ainda, estamos não, né? Eles estão absolutamente dentro do prazo. Exatamente. Então vamos acalmar os ânimos quanto a isso de, meu Deus, já tem gente indo pro SHL e eu não recebi nem a entrevista com o gestor à data ainda. Sim. Tá tudo certo, tá dentro do prazo. E aí, falando sobre o SHL, né? Muitas pessoas têm dúvidas de o que é SHL? O que é Posso SHL? ler o que tá aqui no edital primeiro, antes de você explicar? Sim, sim, Beleza, sim. vamos lá. Ó, então vou ler o que tá no edital, tá aqui. 3.4, que é o teste logo depois da dinâmica de grupo, que é teste comportamental, SHL, e fichas cadastrais. Essa parte online, tá escrito. Aí tá dizendo assim, a partir da dinâmica, os aprovados seguem para as etapas finais. Ou seja, ainda é uma etapa, tá aqui, 3.4, não é uma nova etapa, tá dentro dali da mesma, mas, né, por causa daquela questão dos prazos que eles separaram desse jeito. Isso. Esta etapa inicia com o teste SHL comportamental. Este teste é regularmente aplicado para todos os cargos e candidatos em processo seletivo na Latam em todos os países. Tá? Então, é uma coisa bem padrão. E diferente do teste de fit cultural do item 3.2, que se você chegou até aqui, você já passou por isso. Tem gente confunde O SH... dois. Tá. O SHL buscará candidatos que possuam compatibilidade com a cultura organizacional da Latam de maneira macro. Também, nesta etapa, solicitamos mais dados pessoais para que possamos iniciar as validações internas e cadastros em recursos humanos através de fichas cadastrais, que é a parte das fichas cadastrais, tá? Sim. Então, tá explicado esses dois aí. Sim. Exatamente, gente. O fit cultural ele é diferente do SHL, né? Na verdade, vamos entender aqui. SHL é uma plataforma, tá? Não é um teste. O modelo é uma plataforma de testes. Então, o SHL é uma plataforma de testes que se usa no mundo inteiro, em empresas, enfim, não só de aviação, não tem a ver só com aviação, né? E aí as empresas, elas escolhem dentro dessa plataforma quais são os testes que elas desejam aplicar para os seus candidatos, podendo também personalizar, digamos assim, conforme as respostas que eles buscam. Então, eu ouvi muita gente confundindo, né? Fit cultural, SHL, o que é SHL? E aí, essa semana, eu recebi umas, nem sei quantas, assim, umas 50 mensagens de pessoas falando, não, porque nos grupos do WhatsApp, o papo é, todo mundo vai reprovar no SHL. Gente, vamos lá. Primeira coisa, o que você está fazendo em grupo, tá? Eu ia começar por aí também. Gente, vamos tomar cuidado com o grupo, porque vem mais desinformação do que informação útil. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Eu acho assim, válido no sentido de, gente, eu sou de tal lugar, recebi e-mail. O que você acha? Minha entrevista teve tal pergunta, de repente seja legal. Enfim, é uma troca que eu acho que pode ser legal para as pessoas, mas o problema é que vocês não sabem quem são as pessoas que estão nesses grupos em primeiro lugar, tá? Vocês não sabem quem são essas pessoas. E segundo, é 2 para alguém gerar um pânico, a notícia se espalhar e aí do nada eles disserem... Não, gente, o print que chegou até mim foi uma mensagem dizendo agora no SHL eles vão reprovar 80%. Aí eu fiquei tipo... Fonte. Gente, de onde vem esses dados? Pelo amor de Deus. E eu sei que nesse momento de ansiedade a gente escuta, lê essas coisas e acredita. E, tipo, não vai procurar. Tipo, mas como assim? A gente tem que ter, pelo amor de Deus, a gente tem que ter uma visão mais crítica. Porque senão a gente vai se deixar levar por tudo aí. E como é que você chega aí para fazer qualquer teste, qualquer parte de entrevista? Exato. Não tem como. E aí, exatamente. E além do mais, né? Eu sempre falo assim para as pessoas. Eu acho que esse processo inteiro está organizado na medida do possível, com imprevistos, o que é absolutamente comum e normal. E sempre foi, tá, gente?
Não é agora, em 2023, que isso está acontecendo, isso sempre aconteceu. Mas eu acho que esse processo em especial, né, da Latam tem servido bastante para as pessoas fazerem uma autoanálise e entenderem que, nossa, eu preciso ser paciente, eu preciso ser mais racional nesse momento, entender o que é mentira, o que é verdade. Vou ver abobrinha no grupo, entra por um ouvido, sai pelo outro. As pessoas, ai, pelo amor de Deus, surtando. Gente, o controle emocional também é uma coisa muito legal para um comissário, tá? Assim, tá para vocês, né? E é um processo, então eu sempre falo, não, as pessoas sempre falam, mas eles falaram que ia ser uma ordem, agora tá sendo outra. Gente, o que mais vai ter na vida de vocês como comissário é imprevisto para resolver. Assim, honestamente, né? Exatamente. E, gente, vamos ser sinceros, mesmo que a fase diga que não reprova, você vai lá e vai jogar, tá entendendo? De qualquer jeito? Não vai, pelo amor de Deus. Faz o seu bem feito. Não fica preocupado com porcentagem, porque, primeiro, essas porcentagens, elas não existem. Se existirem, só o RH da empresa vai ter acesso a isso, e tá? Ninguém, gente. Tenho referências. Não tem, tá? Não confie nesse tipo de pessoa que fala que, eu tenho contatos. Eu tenho lista quente de contatos que me dizem aí quais são os dados. Não acreditem nesse tipo de coisa, porque, querendo ou não, o desespero e a ansiedade de vocês também é um gatilho legal para quem quer se aproveitar dessa situação, entendeu? E acabar enganando Até porque esses dados, mesmo que alguém do RH tenha, eles mudam de um dia para o outro o tempo todo. Então, assim, não dá para bater o martelo. Nossa, reprovou 50% na primeira fase, 50% na segunda, vai ser 50% na próxima. Não existe. Não existe. Não existe. E outra coisa também importante, né? Para deixar todos os pingos nos is. Ai, Mari, pelo amor de Deus, o SHL reprova isso e aquilo. Gente, todas as fases, elas são eliminatórias, né? Tirando, claro, aquilo que estava escrito, obviamente, né? Por exemplo, eu vi que um dos testes que tem aí na plataforma SHL é um teste de... acho que, se não me engano, é grammar, de inglês. E aí, eu não lembro se é esse nome, mas é inglês. E aí tem perguntinhas básicas de gramática de inglês. Muito provavelmente não. Se está escrito no processo que o inglês não reprova, então você não vai ser reprovado por conta desse teste. No entanto, qualquer fase do processo seletivo serve como uma peneira. Isso é fato, independente de ser antes, de ser depois. Eles deixam sempre muito claro que até o momento da validação final dos documentos, do toxicológico, do admissional, né? A vaga, ela só está garantida a partir do momento que você recebe a proposta. Antes disso, infelizmente, ainda não é uma certeza. E é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? Porque vai fazer o quê? Vai chorar? Exato. Quanto isso que você mencionou do teste do inglês, agora eu não me lembro se foi um print da Latam, se foi da Voipaz, eu já tô aqui, às vezes, em surto, mas eu acho que era da Latam. Gente, se vocês receberam esse e-mail para fazer o SHL e teve esse e-mail aí, me confirma aqui para ver se eu não tô falando abobrinha. Mas que dizia que o teste de inglês, ele era feito, como a gente já sabe que ele não era eliminatório porque ele estava como diferencial, ele era feito já para ter as notas, né, o credenciamento para quando entrasse na empresa. Então era já para colocar os níveis e você já está com o nível pronto. Eu acho que era o da Latam agora, eu não tenho certeza. Eu acho que era o da Latam, sim. E aí a galera fica super desesperada de, nossa, eles não falaram. E aí outra coisa que eu quero contar para vocês, gente, dos bastidores de processos seletivos que acontecem. Às vezes, nem era para vocês estarem fazendo esse teste agora, porque digamos assim que o que faz mais sentido era ter feito antes da entrevista com o gestor. Mas, se não deu tempo, se eles quiseram fazer dessa forma, sabe? Infelizmente, é isso, entendeu? Segue o baile. E aí, já chegou uma pergunta. O que é esse SHL? SHL é uma plataforma, gente. É uma plataforma, é igual o site da GUP. Só que é uma plataforma de testes, especificamente.
tá? Se vocês colocarem no Google shl.com, vocês conseguem, inclusive, praticar vários testes. Porque tem modelos lá de questionários que vocês podem responder para treinar o modelo desses testes. Só que a empresa escolhe qual é o teste que ela quer aplicar, entende? Mesmo que você vá treinar no site, o próprio site do SHL, não significa que é igual ao teste que é aplicado pela Latam, porque é específico para aquela empresa, entendeu? Então, o SHL é uma plataforma. Inclusive, você mencionou aí que o SHL está sendo feito agora, mas faria sentido ser feito antes da entrevista com o gestor. Uhum. Deixa eu só ler o negócio aqui que está no edital para vocês, só para organizar essa ideia. Ó, tava aqui. 3.2, testes comportamentais, técnicos e cognitivos. Esse daí foi aquele lá atrás, não conta. Dinâmica de grupo. E aí depois tá, teste comportamental, SHL, fichas cadastrais. Depois disso, esse é o 3.4. 3.5, vídeo entrevista e entrevista individual. Eles trocaram a ordem aí, porque na verdade tudo isso está dentro do mesmo prazo de data, que é 31 de agosto. Isso. Ainda dentro até 31 de agosto também temos exames, que é o 3.6, que é o toxicológico admissional, que também poderia ter sido feito em fora de ordem, hein? Não significa que ele tem que ser o último. É legal trazer essa informação, porque a gente tem esse prazo aí, mas aqui a gente tem meio que um bolo aí de algumas pequenas fases, digamos assim, semifases. Não, e outra, né? Às vezes não deu tempo de enviar antes. São tantas pessoas, são muitos e-mails. Então, como é uma etapa mandatória, isso que eu digo assim, ó, chega lá o RH, ele define a estrutura do processo seletivo e manda essa estrutura para ser colocada em ação. O que são etapas mandatórias? A, B, C, D. Não deu tempo de fazer a A antes da B? Vai ser lá depois da C, entendeu? O que importa é que seja feita. Se faz muito sentido ou se não faz, gente, não cabe a nós questionar esse tipo de coisa, entendeu? E aí, trazendo essa informação, porque aqui tem uma administração de logística, é por isso que também não faz sentido falar vai reprovar tantos % na fase de SHL. Porque, gente, a gente acabou de ver, eles fizeram individual, vídeo entrevista, tudo isso. Uhum. E aí agora fizeram SHL depois, sendo que aqui no edital estava antes também. Então por que eles vão ter porcentagem? Não atendeu o que eles estavam esperando que fosse atendido ali, não passou. É assim que funciona. Exatamente. E aí também outra coisa que as pessoas me perguntam, que eu acho interessante a gente conversar aqui com o pessoal, é que gente, infelizmente, existem verdades dos processos seletivos que são apenas verdades e que a gente tem que aceitar. E é isso, entendeu? Porque não tem o que fazer. Não tem como a gente fazer um protesto lá na porta da Latam, levantar SHL já. Não dá. Mas as pessoas perguntaram para mim, Mari, mas o que poderia reprovar em exames? Meu Deus, eu nunca usei drogas, tá tudo certo, tenho a saúde 100%. Ainda assim, você pode ser reprovado por uma questão de demanda. Simples assim, entende? Por isso que eles não dão certeza. Então, o que acontece? O operacional da aviação depende de muitas áreas. Então, não é assim, a partir do mês que vem a gente vai lançar 15 voos. Chama aí a galera. Não é assim que funciona. É um processo, um estudo que leva meses, né? Que leva aí as considerações de várias áreas da empresa. Então, eles de fato só podem ter certeza que eles vão contratar vocês, né, a partir do momento em que todas essas áreas operacionais falem, não, beleza, estamos prontos para receber essas pessoas. Seja recrutamento e seleção, treinamento, escala, financeiro, né? Financeiro, tudo isso está envolvido, entendeu? Nessa questão do processo seletivo. Você pode ser reprovado no exame toxicológico, no exame admissional, não porque tem alguma coisa errada com você, mas porque naquele momento em específico existiu uma demanda que não conseguiu ser cumprida, digamos assim, né? Ou que foi cumprida, enfim. Não é só porque eu sou ruim, isso e aquilo. Não. Eu já tenho, acho que uns 3 vídeos e mais várias postagens no Instagram sobre toxicológico. Mas quando o pessoal começar a receber data de toxicológico, a gente pode voltar e fazer uma live específica sobre isso, porque eu tenho certeza que tem muitas perguntas
nesse sentido. É, eu falei isso com algum objetivo, mas esse objetivo me fugiu da cabeça. Ah, lembrei. Me chegou um desabafo, digamos assim. Dois, na verdade. Um que estava sendo dito sobre o processo da Voipass. Processo esse que, gente, eu sei que é sobre a Latam Live, mas só para a gente entender como funciona o processo seletivo, tá? Processo esse que funciona diferente das empresas maiores, porque ele é concentrado em números pequenos, então não tem muito como acompanhar e não vai por blocos que nem a gente está vendo agora, tá? Vai individual. É assim que funciona. E aí já veio uma reclamação, um desabafo, porque disseram que iriam cancelar todo esse processo que eles estavam participando e não iam ter mais turma. Só que isso é só afa, só fofoca, não é nada verídico, não tem fonte nenhuma, mas veio o desabafo. E mesmo que isso acontecesse, é uma coisa que acontece na aviação. Às vezes você faz o processo inteiro e aí eles falam, pô, não vai dar mais e cancela. Pode acontecer. Foi inclusive o que aconteceu em 2019, né? Uhum. E claro que é que a gente também estava num contexto de pandemia mundial, né? Então, mas são várias coisas que interferem, né? Contexto, entendeu? Pode ser qualquer outro contexto. Pode ser que a área de treinamentos, sei lá, isso estou falando de qualquer empresa, diga assim, galera, não dá para receber ninguém agora mais, não dá. Não tem. Pode ser que ano que vem, quando a gente chega ali naquela mudança de regra, as empresas falem, segura, a gente vai ter que reavaliar como a gente está fazendo o nosso treinamento e seleção. Exato. Exatamente. Muita coisa pode acontecer. Simplesmente digam, opa, cancela, cancela. E aí, por isso que eles colocam sempre no e-mail. A aprovação final é somente, né, o envio da proposta. Somente o envio da proposta. Somente o envio da proposta. Sim. Porque realmente isso quando vem a proposta, é porque essa turma ela já está desenhada, eles já sabem quantas pessoas são, quanto eles vão gastar de dinheiro, quantos lugares eles precisam na sala de aula, como que vai ser a escala, se tem turma em treinamento que está finalizando para ter professor também disponível. Então, quando eles mandam a proposta, eles já têm tudo isso já assim, ó, desenhadinho, entendeu? Se não tiver desenhadinho, mas eles queiram aprovar, o que que eles fazem? Olha, você está aprovado, mas vai ficar de stand-by. E mesmo Sim. o stand-by dura 6 meses, geralmente. Então, na pandemia a gente teve uma mudança aí, né? Porque o stand-by aí durou 3 anos. Mas sim, geralmente é 6 meses. E o outro desabafo que eu tive é de uma seguidora também, que teve a sua reprovação, foi reprovada num processo seletivo X, não vou mencionar para não expor ninguém nem... Bom, anyways. Foi reprovada. E aí ela disse que se sentia preparada, que ela estava preparada e que mesmo assim foi reprovada e que não tem feedback, então não tem como saber. Aí eu vejo, e aí eu tô dizendo isso, gente, porque eu sei que vocês estão no processo seletivo, estão esperando respostas e às vezes as coisas não fazem sentido. Mas a gente pode ser reprovado aí, nesse momento, dentro desse contexto onde você se sente preparado, por 2 motivos. Um, a gente não está se enxergando e de fato a gente não está preparado quanto a gente imagina. 2, a gente está preparado, mas não foi nosso momento. Isso pode acontecer. Simplesmente a gente não estava ali inspirado naquele dia, trazendo a energia necessária, ou trouxe tudo isso, mesmo assim não deu certo, simplesmente porque não era nosso momento. Às vezes acontece, tá? Às vezes você faz tudo igualzinho em outra seleção e tudo funciona. Sim. Às vezes é momento. Exatamente. Outra coisa também que eu acho importante falar com as pessoas é que existe uma questão na reprovação, né? A carga ela não precisa necessariamente ficar em cima. Eu não acho que uma reprovação é sempre... isso assim, nas fases finais, eu diria, né? E a reprovação na fase final, principalmente, ela não é só responsabilidade, não responsabilidade, mas o peso disso não está só em cima do candidato, mas também em cima de todo o contexto geral do que está acontecendo. Então, pode ser que, sei lá, se você tivesse feito a entrevista com outro supervisor, você tivesse passado, né? Tem supervisores que são mais simpáticos, outros que são mais antissociais, tem alguns que conversam mais, outros conversam menos. Eu recebi relatos
de pessoas que foram aprovadas com 7 minutos de entrevista. E recebi também relatos de pessoas que foram reprovadas com 40, 45 minutos de entrevista. E sabe o que que isso significa? Nada. Significa que vai ter um momento que aquela pessoa tá, né? E do que ela tá buscando. Então, é claro que eles têm um perfil, digamos assim, né? Que eles avaliam, obviamente. Tudo isso é estratégico e cada supervisor vai ter a tua metodologia de fazer seja lá o que for, né? Independente de quais perguntas e tudo mais, mas você não tem controle sobre isso. Você não tem como obrigar alguém a gostar de você. Você não tem como obrigar alguém a achar que você é o ser humano mais incrível do planeta, entendeu? E infelizmente... E é muito bom você trazer isso, porque as teorias da conspiração nesse tópico que você trouxe aconteceram muito, né? Não, porque a minha entrevista com o gestor, e ainda tem gente que vai fazer entrevista com o gestor, então, gente, já pega essa teoria da conspiração e joga fora. A minha durou 40 minutos e o do colega durou 7. Ele passou, eu não. Eu passei, ele não. Nada disso. Tempo não significa nada nesse sentido. Exatamente. Então, por exemplo, eu recebi relatos de pessoas que sentaram lá naquela salinha do aeroporto, né, no back-office da base, e tiveram a entrevista ali. Também recebi relatos, por exemplo, de gestores que sentaram numa mesa da praça de alimentação e conversaram ali com o candidato para saber o que tinha a dizer. E não existe certo e errado. Não existe certo e errado, entendeu? É só a maneira como cada um deseja fazer aquilo. E aí, não é legal vocês ficarem assim de, ai meu Deus. Às vezes, de fato, você não fez nada errado. Mas o certo, ele é muito subjetivo, né? Ô Mari, sobre o SHL, tirando o inglês aí que a gente já conversou, o que mais a gente pode esperar, você sabe? Bom, sim, no SHL vocês vão ter testes de raciocínio, não é raciocínio lógico, é raciocínio indutivo, interpretação de texto. Interpretação de texto, tá? E aí tem um tempo, se eu não me engano, são 17 perguntas para 30 minutos, se eu não estou enganada. Vocês vão ter o teste de personalidade, só que o teste de personalidade geralmente é só para fazer uma triagem, ele não é excludente, então é só para conhecer mesmo mais, né, vocês. Quem são? Isso aí, gente, é engraçado porque isso vai pro file. Isso já começa assim no file de vocês. Olha, tem o traço tal, tem o perfil tal. Geralmente esses testes, eles têm base no DISC, no Big Five. Eu acho que é só no DISC e no Big Five. Mas aí a empresa vai mesclar da forma como deseja, tá? Então não tem como você falar, nossa, eu já sei meu perfil do DISC 100%, então estou ganha. Não, eles podem mesclar, eles só usam como base mesmo, tá? E que eu tenha visto aquele de inglês, acho que é só isso. Mas Quanto a teste de comportamental aí, né? Como é que você falou? Perfil? Personalidade. De personalidade. Gente, isso sempre existiu. Lá em 2010, quando eu fiz minha seleção e entrei, também fiz. Era online, pelo computador? Não, não existia. Não existia computador sim, tá, gente? Mas não era assim tão. Ainda não era um acesso tão grande à tecnologia quanto a gente tem hoje. Então o processo rolava diferente. Tudo que eu fiz nesse sentido eram em escritos à mão. Ou de assinalar, ou de realmente responder escrito mesmo. Então, mas sempre existiu, tá? E isso também ali naquela época também, fiz ali o meu formuláriozinho, o da aprovação, né? Que também foi pro file, tá lá no meu file desde lá, desde aquela época até hoje. Tá? E interessante que vocês não fiquem tentando encontrar hacks para responder esses testes, sabe? Porque vocês precisam muito ser honestos, entende? E aí outro ponto importante se você foi 100% honesto, sabe? Se tá fazendo isso num momento tranquilo. Eu acho também que o que atrapalha muito esse tipo de resultado, às vezes, é a pressa da pessoa querer colocar qualquer coisa e tal. Isso não é legal, então sempre recomendo, independente de qual teste seja, fazer num ambiente tranquilo,
com silêncio, podendo se concentrar, desligando as notificações do celular e etc. Se você fica procurando hacks, se você fica procurando, ai, nossa, eu vou pegar aqui um tchan do que responder, e aí isso for inconsistente com tudo que você falou na sua entrevista e com o que você fez na dinâmica, isso pode te reprovar, tá? Então, o ideal é que você sempre seja honesto, sempre seja sincero mesmo a respeito de si mesmo. Por quê? Porque a verdade é uma só, né? Então, poxa, eu percebo que esse perfil que foi mapeado aqui através desse teste combina com aquilo que eu já vi na entrevista na dinâmica. Agora, imagina só, eles viram uma pessoa na dinâmica e chega no teste, nossa, isso aqui tá totalmente diferente. Veio uma pergunta aqui, Má. É, difícil. Veio uma pergunta aqui. Esses testes são monitorados? Ih, a gagueira chegando. Não tô sabendo de serem monitorados, não. Não é Independente disso, faz diferença nenhuma. você saber se é monitorado ou não? Não. Você vai fazer alguma coisa diferente no monitorado do que você faria sem ser monitorado? É aí que tá. Porque quando você tá ali voando na empresa, você acha realmente que o tempo todo, 100% do tempo, você está sendo monitorado, ou a empresa tem que ter confiança em você o suficiente para você carregar essa marca? Porque mesmo que você não esteja dentro do avião ali, onde vai ter um supervisor, um chefe, o que for, que vai poder estar olhando, ele também não vai conseguir olhar 100% do tempo que você está atendendo outros clientes, ou os passageiros e tal. Sim. Não vai estar no teu pé durante todo o pernoite, entendeu? Então você tem que ter responsabilidade para ter essa independência. Exato. Né? Se você não tem isso, ser monitorado ou não faz diferença. Não vai servir, não é perfil. Alguém falou, a roupa e a maquiagem só faria se fosse monitorado. Faz sentido. Eu dei mó sermão à toa, perdão. Puxa vida! Poxa vida. Não, mas é interessante, informações importantes para as pessoas de qualquer forma, eu acho que são insights interessantes. Tem bastante gente perguntando a respeito da migração interna. Gente, migração interna, a galera já está fazendo em peso entrevista com o gestor, mas eu devo dizer para vocês que o processo de migração interna é muito mais burocrático do que o processo externo. Por mais... como que eu posso dizer? Ao mesmo tempo que é mais fácil, porque você já está na empresa, o operacional, ele é mais complicado. Por quê? Porque aí eles precisam conversar dois setores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma aluna que ela é do aeroporto XPTO. Também não vou expor, né? Enfim, para não ficar nada aqui registrado. Depois falam, não, você me expôs. Enfim, eu tenho uma aluna que ela é do aeroporto XPTO. E nesse aeroporto, é um aeroporto pequeno, tá? Um aeroporto pequeno que tem poucos funcionários. E desses poucos funcionários, 6 foram aprovados. Não tem a menor condição da supervisão desse aeroporto liberar essas 6 pessoas para irem lá para o cargo de comissário. E aí esse aeroporto vai ficar com quem lá? Para resolver os BO, para mandar os voos, para despachar, para atender check-in. Então é por esse motivo que o processo da migração interna ele é mais burocrático, porque eles precisam meio que se conversar. Porque para virem pessoas para o lugar dessas que estão indo, né, para o voo. Logo, pode demorar um pouco mais essa questão da liberação para a turma, tá? Mas onde eu sei, os candidatos da migração interna já estão em fase aí, mesma coisa, gente, de entrevista e de toxicológico, né? Aí, no caso, eles não fazem admissional, porque já estão admitidos na empresa, mas fazem exame de troca de função. E aí, a liberação, ela vai acontecendo gradualmente conforme aí disponibilidade. Agora eu vou dar uma notícia para vocês. Julho, férias, alta temporada. Tá? Duvido que muitas pessoas consigam sair do aeroporto entre julho ali, começo de agosto, porque realmente tem mais volume, né, de pessoas nos voos, enfim. E aí é mais difícil de fazer essa gestão. Tá, você acabou meio trazendo isso daí, ó. Soube que os externos vão entrar primeiro que os internos por conta da temporada de férias de julho e agosto. Calma, gente. Deixa eu ler aqui de novo aqui para vocês.
Entrevistas e exames de internos e externos, de 1 de junho a 31 de agosto. Vocês estão na mesma fase, externos e internos. Uhum. Aprovação final e proposta de trabalho, entre junho e dezembro de 2023. Então, assim, o prazo é o mesmo para interno e externo. O que eu vejo, e eu acho que a Mari vai concordar, é que as empresas têm aí valorizado o seu colaborador interno já. Então, provavelmente, eles vão ser priorizados a entrarem nas primeiras turmas. Sim. Dito isso, dentro dessas disponibilidades que a Mari falou, burocráticas e de logística, né? Isso. E outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, é que envio da proposta até dezembro não significa início de treinamento até dezembro. Você pode receber a proposta em dezembro para começar em janeiro ou fevereiro. Que foi o que aconteceu do ano passado. Tem gente do processo passado que está recebendo a proposta agora. A proposta não, né? Que está começando agora. Entendeu? Então calma, tá, gente? E quanto ao exame admissional, o interno acho que faz ali um exame similar, né? Porque aí tem a adicional da audiometria, no exame mesmo, e tem o toxicológico de novo. Sim. Exatamente. O exame de troca de função ele é um pouco mais simples, porque é só validar o formulário e dependendo da área que essa pessoa trabalhe no aeroporto, já faz a audiometria. Por exemplo, se todos os funcionários que têm acesso à pista precisam fazer a audiometria. Já. Então é só uma atualização, eu digo, né? Digamos assim. E outra coisa interessante também de falar as pessoas elas estão um pouco confusas em relação a exame admissional e exame toxicológico. O exame admissional é feito pela empresa, tá? Pela empresa. E é um exame CLT, gente. É igual como você vai. Quando você assina a carteira de trabalho e vai trabalhar CLT por qualquer empresa, você faz exame admissional. Que é aquele que você chega no médico e ele fala, põe o negócio aqui, né? E fala, respira. Aí ele escuta teu coração, teu pulmão, pergunta se você tá bem, se tem algum histórico de qualquer coisa na família e vida que segue. Isso. Só que aí pra gente tem o adicional da audiometria. Exatamente. E o toxicológico, a empresa geralmente, né, é terceirizado. Então ela faz parceria com clínicas. E aí são várias clínicas no Brasil inteiro, porque vai depender da sua região, né, que você colocou lá no formulário. E aí esse exame, ele pode ser de urina ou de cabelo. Como que é o nome? Queratina? Queratina. Urina ou queratina. Queratina é cabelo, unha e pelo, né? Na barba. E também eu vi alguns toxicológicos que eles coletaram também saliva. Pode ser também. Saliva. Então, pode ser aí uma dessas 3 modalidades. E aí vai depender muito também do que a empresa, né, pede, porque deve ter um valor. Geralmente, o inicial costuma ser queratina. É o que a Mari tá falando, pode ser qualquer um, mas costuma ser queratina. E isso é lei, tá? Então, o fato de ser terceirizado por clínicas, né, é porque a empresa não pode fazer para não dar aí nenhum tipo de benefício especial, entendeu? Então, ela não tem controle nenhum quanto a exame toxicológico. Exato. Ela só tem o aprovado e reprovado dessa questão. Exatamente. Vamos lá. Uma pessoa também... Outra coisa que eu quero falar aqui. Eu lembrei agora. Eu recebi umas perguntas ontem na caixinha de perguntas. E uma pessoa, né? Ela perguntou pra mim. Mari, duas, né? Um falou que só tinha 2 doses da vacina da Covid. E a outra pessoa falou que só tinha 1 dose da vacina da Covid. Gente, eu vi você respondendo. Esquema vacinal completo. Completo. Se eu não me engano, agora está sendo considerado completo com 3 doses, é isso? Se for a dose única mais uma de reforço. Se for a que era 2 doses mais uma de reforço. E, gente, olha só. Pô, galera, mas não dá. Vocês colocaram lá no processo seletivo, quando vocês se inscreveram, que vocês estavam com isso completo, sabe? E aí agora vai correr atrás disso? Gente, por quê? Eu não consigo entender. Eu fico preocupado. Eu não consigo entender. Assim, pra ser sincero, mas me preocupa que alguém que quer ser comissário tenha cogitado a possibilidade de não se vacinar. Porque isso, gente, é assim, não importa, assim, ó,
Olha, deixa eu ser imparcial aqui. Olha, eu não quero ser imparcial, mas eu não vou ser imparcial. Eu acho que assim, você se inscreveu por um processo, você disse que você estava apto e estava tudo completo. Aí você chega agora, depois de 6 meses, e ainda não regularizou sua situação, pô, tem gente que tá merecendo mais. É. E outra coisa, tá? Na aviação, especificamente, falando sobre processo de comissários, não pode ser antivacina, tá, gente? Não pode, não pode. Você tem que ter vacina. É um requisito. Se você, Mari, eu sou uma pessoa antivacina, tenho uns pensamentos assim, então vá procurar outra profissão, porque não tem como, tá bom? É verdade. Eu carrego tanto, é documentação obrigatória, carregar tanto o esquema vacinal da Covid quanto o da febre amarela internacional. Isso, e já vou emendar em outra pergunta que eu recebi aqui nos comentários. Na entrega de dados, o passaporte faz diferença? Gente, o passaporte é documento obrigatório. Obrigatório para tripulante. Pois é, mas na vaga da Latam eu acho que o passaporte não estava como requisito, tava? Não, não, mesmo que não esteja como requisito, vai ser uma coisa que a pessoa vai precisar passar agora. Sim. Porque, gente, interessante que vocês até saberem disso. Existe uma documentação específica que o comissário precisa portar, tá? Isso qualquer comissário de qualquer empresa voando para qualquer lugar. Então, o comissário ele precisa estar sempre portando a cópia do CMA em português e inglês, tá? Em português e inglês, geralmente a galera anda só com inglês, né? Porque já vai de uma vez só. Passaporte, comprovante de vacinação da febre amarela e comprovante de vacinação da Covid, aquela folhinha do Conecta SUS, né? Conecta SUS. Ela mesma. E não é só para voar que vocês precisam estar com essa documentação completa. Algumas disciplinas do treinamento também exigem que vocês estejam com essa documentação. E no cheque de competências, a primeira coisa que eles fazem é conferir se você está com a sua documentação. Ou seja, vou deixar para ver isso só durante o treinamento. Não faça isso. Bem lembrado. Tá bom? Inclusive, hoje, nos treinamentos regulares que a gente faz aí todo ano, a primeira coisa que você faz quando entra na sala de aula é checar a documentação. Eles checam a documentação de todo mundo. Quando você vai para ver se você está portando e tal. E você precisa estar com essa documentação, inclusive sendo comissário de observação, que são voos que acontecem durante, né, o processo de treinamento, e depois nos voos de instrução, que você já está compondo de fato a tripulação. Não sei se funciona assim em todas as outras companhias, mas na Latam especificamente funciona assim. E aí você precisa estar com essa documentação. Alguém falou aqui, a Thalita, o passaporte é o RG do comissário. Sim. Mari, por que eu preciso andar com o passaporte, mesmo que eu faça somente voos nacionais? Gente, o seu avião ele pode alternar para qualquer lugar, entendeu? Digamos assim que, se for necessário, eles vão te falar assim amanhã para você, vai para o Uruguai, vai para, sei lá, para Argentina, para o Paraguai, para onde o avião chegar, entendeu? Tipo assim, onde o avião chegar, você pode ir. Mais ou menos isso. Então, o passaporte, ele precisa sim estar válido, porque em alguns países, eles exigem, né, que o tripulante tenha esse documento lá no momento da imigração. Deixa eu responder uma pergunta aqui da TXATIZ. Vou responder essa pergunta. Gente, independente de você já ter feito a entrega de documento, ela mandou de novo a pergunta aí, já ter feito toxicológico, ter feito tudo, não significa que você vai ficar na primeira turma, tá? Significa que você terminou já alguns processos, tá? Mas pode ser que tem que esperar mais gente, pode ser que já tenha outras pessoas em espera, tá? Então não fica preocupado com essa de qual turma eu vou ficar. Faz o seu, na hora que for chegar a sua turma, você vai saber, entendeu? Até porque você não vai conseguir ter controle sobre isso. Exatamente. Então, não tenha ansiedade sobre isso, espera. Sim. Maria Vitória também fez uma pergunta interessante. Só receberam um e-mail para envio de documentos quem já fez toxicológico ou já enviaram para todos? Não, uma coisa não tem necessariamente relação com a outra, gente. Às vezes eles podem falar, o seguinte,
Para a gente agilizar isso, vamos disparar o e-mail para todo mundo pedindo essa validação de documentos. Pode ser para... Inclusive, tem gente que está esperando a entrevista com o gestor que pode receber o toxicológico antes, tá? Exatamente, exatamente. O admissional também, tá? Por quê? Porque o exame admissional, o que você vai utilizar desse exame é o ASO, que eles entregam para você, né? Que aí o serviço de saúde manda direto para a área de seleção e você também tem que colocar, se não me engano, a cópia a foto, a cópia, enfim, no formulário, tá? E isso é só para que eles já tenham tudo isso pronto. Para o momento que formar a turma e for enviar a proposta, já está tudo redondinho. Então, não é incomum eles já saírem disparando isso para todo mundo, independente do momento específico que cada pessoa esteja no processo seletivo. Então, já que a gente pode agilizar essa parte, vamos agilizar. Porque quanto mais a gente conseguir reunir toda essa documentação e essas informações e organizar isso, melhor para a gente ganha tempo depois. Então, não fica nessa de, se a fulana recebeu o link, eu não recebi. Então, o que isso significa? Não significa nada, só que significa que a vida está acontecendo ali, entendeu? Dentro daquele RH. Inclusive, deixa eu voltar numa informação da hora que a gente estava falando da diferença de interno para externo, quem vem primeiro, quem vem depois, porque veio uma informação quanto à seleção da Gol, que está acontecendo também, só que no momento só interno, né? Falando que a Gol dificultou para os internos. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, mas é segredo, tá? E vocês não deixam sair daqui. Qualquer pessoa, interno ou externo, que reprove na Gol, na Latam, na Azul, na Voo e Pass, depois vai reclamar, vai botar o pau no processo seletivo, falar que não foi justo e que eles fizeram de tudo pra ninguém passar, tá bom? Agora, quem passou não tá reclamando. E uma coisa aqui, no interno da Gol, eles facilitaram na fase de inglês. Fiquei sabendo. Não sei se vão facilitar no externo, mas no interno, por priorizarem o colaborador já, né, o já funcionário, eles facilitaram na fase de inglês. Eles não foram tão exigentes como eles estavam sendo lá em 2019. Sim. Então, até para internos, em 2019, até para internos estavam sendo mais exigentes no inglês do que foram agora. Sim. Então, só trazer essa informação, porque quando teve a reprovação da Latam lá na fase do cadastro mesmo, das provinhas, né? Aí depois a próxima fase, já até esqueci qual foi, mas na próxima fase também teve uma galera reprovada e um monte de gente reclamando nas redes sociais, nos grupos aí de WhatsApp principalmente. E quem tava reclamando foi quem passou? Não foi, nunca é. É sempre quem reprovou que se sente injustiçado. Tá. Agora aqui, gente, outra coisa interessante aqui, que a gente precisa separar cada qual na sua casinha. A Maria perguntou o seguinte, o CMA já está com o exame toxicológico junto, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O CMA é um documento que atesta a sua saúde dizendo essa pessoa está apta para exercício da função. É como se fosse, vamos fazer uma comparação. Não é como exatamente, mas tipo a OAB para os advogados. O advogado ele só pode advogar se tiver o AB. O tripulante só pode tripular se tiver o CMA. Só que o CMA é relacionado à saúde. O que está mais próximo da OAB seria a ANAC, né? Hoje em dia. Mas tem o que eu quero dizer no sentido da necessidade. A gente meio que tem 3 exames de saúde diferenciados, que é o CMA, que dependendo da idade tem validade de 5 anos e é feito pelas clínicas credenciadas. Isso daí é para atestar sua aptidão física para exercer a função. Tem o teste admissional, que é um teste de CLT. Então, é uma coisa legal que as empresas, todas elas que trabalham por CLT, têm que fazer para testar que você está saudável para ser registrado e que quando você sai, você está com a mesma saúde. É uma questão legal. E o toxicológico, ele é feito obrigatoriamente no processo, assim na contratação, para qualquer profissão ali na aviação que exerça, agora eu esqueci o nome, mas é relacionado à segurança, tá? Então não é só para comissários. Seja ligado ali cooperacional, né? Cooperação em si. Exato, então não é só comissário. Então qualquer pessoa que é contratada nesse quesito, ela tem que fazer o toxicológico, que é por clínicas terceirizadas, não é credenciadas agora, é terceirizadas,
Porque a empresa não pode ter nem influência e nem controle nenhum sobre este teste, tá? Tá. Por lei aí da aviação. Uhum. E esse teste ele volta a acontecer de forma aleatória com todos os colaboradores nessas funções relacionadas à segurança Sim. em tempos aleatórios também, Sim. tá? Sim, exatamente. E aí é interessante que vocês saibam toda essa diferenciação, porque o CMA, você vai ter que ter o CMA de qualquer forma. E uma coisa importante também para falar sobre o exame admissional, gente, o exame admissional, ele também serve para resguardar você de problemas que você possa ter ao longo aí dos anos, dos meses, enfim, no exercício da função. Então, o que isso significa? Eles têm um laudo do seu exame admissional. Olha, o laudo é esse aqui. Você conversou lá com o médico, tal, ele te perguntou como é que tá a sua saúde, tananã. Um exemplo fácil é a audiometria nesse caso. Não, a audiometria de qualquer maneira vai ser prejudicada, né? Você acredita que a minha continua igualzinha de quando eu entrei? A minha continua igualzinha de quando eu entrei, Nossa. sem alteração. Então significa que você é muito cuidadoso, eu diria, né? Mas essa questão profissional serve muito para recuperar, porque olha só, imagina só que ao longo da sua carreira, isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo. Eu tenho uma lesão no meu ombro direito. Quando eu comecei a trabalhar, isso lá em 2013, 2014, eu não tinha essa lesão. Eu era 100%. Muito faceira. 18 anos, né, gente? Imagina que eu ia ter alguma lesão. Enfim, fui fazendo os exames. Passaram 3 anos de empresa, justamente no meu exame de troca de função. Eu já vinha reclamando, nossa, eu tô com uma dor, e eu lembro que eu trabalhava no check-in catando mala, enfim, tudo isso. E aí eu falei pro médico, olha, eu estou com um problema aqui, com umas dores. E aí ele já vai anotar isso lá no seu relatório, né? Vamos supor que ainda trabalhando na empresa, eu tivesse um problema muito sério com o meu ombro que me impossibilitasse de trabalhar. O admissional e o acompanhamento desse exame, que é feito todo ano, tá? A revalidação do exame de saúde é feito todo ano, prova, né, para a empresa que eu tenho o direito de receber, por exemplo, uma licença, se for necessário, entendeu? Então, isso também serve para resguardar vocês, tá? Não é só uma questão de, nossa, a empresa faz isso para ter certeza que pessoas perfeitas vão compor a tripulação. Não é isso. Por isso que é uma regra do CLT, né? Que é o conjunto de leis trabalhistas aí que existem para resguardar o trabalhador de tudo que pode acontecer, enfim, ao longo aí do exercício da função, seja ela qual for. Exatamente. Gente, só lembrando que CLT a gente tem uma pincelada lá no curso de comissário de voo, tá? Então, como eu sei que todos vocês fizeram o curso de comissário de voo, isso caiu também na prova ANAC, tá? Tá, tem algumas perguntas aqui que eu achei interessantes. Mais provável das turmas começarem em agosto ou setembro? Ainda tem turma do ano passado para começar? Tem. Turma, tem algumas pessoas que estão nesse mês de julho, estão refazendo para começar aí, eles disseram pelo menos, né, nos próximos meses. Tá? Então, é isso, gente. O exame ele tem validade, tá? Pode ser que vocês precisem refazer algumas vezes. Tipo, passou no toxicológico, vai comemorar e depois tem que fazer de novo. Opa! Podia ser nada. Qual que foi a data estendida que eles passaram? Era até setembro agora? Até setembro. Beleza. O que vocês estudariam se fosse fazer o SHL? Ou só interpretação de texto mesmo? Só interpretação mesmo? Não, eu estudaria bastante gramática básica, tipo nível médio. E a Mari também mencionou que no próprio site, lá na plataforma, também tem alguns testes que você pode já ir praticando. Então pratique lá também. Isso, você vai colocar assim no Google, SHL Practice Tests. Vai abrir um site em inglês, porque é uma plataforma gringa.
Mas lá dentro tem um negocinho que você muda o idioma para português e aí você pode fazer o teste, né? Você pode fazer a prática de vários testes que tem lá dentro. Lembrando que, como eu disse, não significa que o da empresa vai ser idêntico a isso, tá? Mas eu acho legal, assim, para vocês entenderem como funciona a metodologia, tá? Porque é interessante, né, para vocês terem. E outra coisa, gente. Acostumar com o teste ajuda também. Exatamente, exatamente. E outra coisa interessante é. Eles não analisam necessariamente a sua nota no sentido de, essa pessoa tirou 5, 8, 10. Eles também avaliam, por exemplo, em quanto tempo você fez esse teste, porque dependendo, né, de quanto tempo você demorou em cada bloco, eles tiram ali conclusões, né, no laudo final, digamos assim. Então, muitas vezes vocês ficam super preocupados de, nossa, não deu tempo de fazer o teste inteiro. Às vezes deu tempo de você fazer 70%, mas desses 70% você acertou tudo. Isso é muito bom para você. Não significa que você vai ser reprovado. Então, vamos combinar aqui que vocês não precisam ficar muito pilhados nessa coisa de acertar tudo, acertar tudo, acertar tudo. É melhor que vocês se familiarizem com esse processo para estarem tranquilos, né? Saberem como lidar com essa questão do tempo, do cronômetro, que eu particularmente acho que é uma coisa super assim que pressiona a galera. E aí irem entendendo como que é, né? É interessante vocês também, por exemplo, praticar. Olha só, parece que não tem nada a ver, tá? O que eu vou falar, mas tem um quê? Tem uma razão. Pratiquem a leitura. O que isso significa, né? E isso vai, primeiro, aprimorar de maneira geral toda a questão da linguagem. Acho que o Marcelo tem até muito mais autoridade para falar sobre isso, né? Afinal, não, mas segue, que eu tô adorando. No assunto, mas você me corrige se eu estiver errado, né? Então vai aprimorando, né? Tenha um hábito de ler muito, porque isso vai aprimorar a linguagem de vocês de forma geral, e também porque quanto mais rápido você lê, quanto mais rápido você viver esse processo de interpretação, melhor vai ser, melhor você vai se sair nesses testes, tá? Então, pratique a leitura. Pode ser gibi, gente, pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas pratica, mantenha a sua cabecinha trabalhando, né? Porque quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente incentiva, mais a nossa cabeça funciona. Tenho muito isso, assim. Quando eu leio muito isso mesmo. Inglês, eu fico, nossa, top, vamos conversar inteiro. Quando eu fico, tipo, 3 meses sem ver nada em inglês, eu fico, tipo... Mas é isso mesmo, tem que praticar mesmo, gente, porque senão a gente dá uma enferrujada, tá? Quantas pessoas, em média, tem cada turma? Olha, as últimas turmas da Latam têm tido de 70 a 90 pessoas. É bastante, tá, gente? São turmas grandes. Só que eles dividem, né, no treinamento. Então, por exemplo, tem a turma 176. 176A, 176B, 176C. Aí eles só juntam mesmo na hora da formatura. Então, essas turmas, elas são divididas em blocos e tem momentos diferentes do treinamento. Acredito também para caber todo mundo, né? Em cada sala de aula. A Azul vai no mesmo sentido. A Gol tem já 20 pessoas por turma. E a Voipaz é mais ou menos quase 20 pessoas por turma também. São turmas pequenininhas. Às vezes bem menos, tá? Eu já vi... uma das seleções, assim, recentes que teve da Voipaz foram 7 pessoas na turma. Acho que foram 7 pessoas. 7. Gente, tem que ver que eles voam aviões que voam às vezes uma pessoa, né? Então... Ó, passei em todas as fases da Latam e ontem, na entrevista final, acredito que na entrevista com o gestor, né? Fui reprovada. Quais dicas vocês dariam para a próxima vez? Foi a minha primeira entrevista da vida. Olha, primeiro, como foi a sua primeira entrevista da vida, você chegou bastante longe, meus parabéns. Eu ia falar isso, é muito difícil alguém no primeiro processo seletivo já ir até a entrevista com o gestor. Às vezes o que faltou aí na entrevista do gestor foi aquela questão que eu trouxe mais cedo, do momento.
às vezes não era a questão do seu momento, até por uma questão, às vezes, talvez, estou chutando aqui porque não fiz a sua seleção, não dá para saber, não estou dando feedback. Mas talvez seja uma questão, às vezes, de maturidade, Sim, entendeu? Você sim. chega lá e aí o entrevistador fala, pô, ela tem tudo que eu preciso, só tá faltando um pouco mais de vivência, de um pouco mais de não sei o quê, tá? Às vezes é só tempo. Você até tem uma supervivência, mas você não soube comunicar exatamente aquilo, né? Porque eu vejo que muitas pessoas focam bastante naquilo que elas têm e pouco naquilo que elas são. E isso Exato. é complicado. Por quê? Porque na entrevista com o gestor é muito importante que ele visualize você no exercício daquela função através das coisas que você comunica, né? E a única maneira dele fazer essa visualização, digamos assim, é quando você de fato coloca através do teu comportamento, né? Como é que você faria, seria, enfim. Não é assim, por exemplo, gente, o que eu tô dizendo é assim. Eu posso dizer assim para uma pessoa, eu sou empática. Que bom, legal, mas eu não consigo mensurar isso. Agora, se você falar, olha, eu vivi uma situação XPTO e tomei tal atitude, eu consigo perceber a empatia na prática. Isso vai Sim. para qualquer competência, qualquer competência. Então, por isso que é interessante que a gente foque muito, né, nas experiências que a gente teve ao longo da vida, de maneira que a gente consiga transparecer essas competências através, né, do que eles chamam no marketing de prova social, que é de fato o que faz diferença na entrevista com o gestor. Então, de repente, só lapidar mesmo a maneira como você se comunica pode ser o suficiente para você. Porque se você passou em todas as fases até aqui, tenho certeza que não deve ter sido um erro grave, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que é um ponto bem positivo e ir para esse lado do autoconhecimento, né, de validar as próprias experiências, seja um bom caminho. Eu concordo, totalmente. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Porque eu Estamos. acho que a gente falou bastante coisa já. Nossa, essa live tem muita informação. Olha, porque é aquilo, né? Assim, eu entendo que as pessoas elas estejam desesperadas, é um momento muito crítico. Mas é uma coisa muito engraçada, Má, porque eu tô aqui postando várias coisas o tempo todo e tal, mas aí eu chego na live com você. Aí eu falo, meu Deus, mas como que eu não tinha falado ainda sobre todos esses detalhes, todas essas questões, sabe? Parece que E é bom a gente ter esse match, né? Essa troca, sim, porque por mais que a gente tenha públicos muito parecidos, real, assim, nas nossas redes sociais, essa troca de ideias vai dando outras ideias, eu diria. com certeza. E às vezes eu fico, ai, gente, vou ter que admitir, às vezes eu fico tão cansado, porque, meu Deus, quantas perguntas repetidas, ou me perguntando o que já está respondido na própria pergunta. Ah, Exatamente. eu quero morrer. Não, e eu confesso, assim, que quando eu saí de licença em março, quando minha filha nasceu, eu pensei, não, vai dar tempo de organizar tudo, perfeito, e tal. Aí eu voltei, tipo, semana passada, né, dia 2. Eu comecei a trabalhar nessa segunda-feira. E aí eu falei, gente, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para falar, né? E eu acho que as pessoas elas precisam valorizar bastante a nossa disponibilidade aqui, Por favor, porque gente, dá trabalho. é um trabalho, entendeu? A gente tem esse comprometimento com vocês mesmo de passar a informação da maneira mais esclarecida possível, justamente para evitar, sabe, que vocês fiquem desesperados, que vocês sejam reprovados por notícia falsa, né? Que vocês caiam aí no papinho, sabe, de algumas pessoas, porque vão ter pessoas que vão se aproveitar, tá? Vão mesmo. Questão de vulnerabilidade emocional, principalmente de vocês. E a gente tá aqui na moral, entendeu? Na tranquilidade. Se você tem 2 idiomas, coloca os 2 idiomas. Não esconde. Tem esse Essa momento. pergunta veio várias vezes. Nossa, Você tem inglês básico e espanhol avançado? Coloca os dois. coloca os dois. Eu só acho que assim, o idioma básico no currículo é mais estratégico se você estiver cursando.
Porque se for só básico mesmo e você parou por aí, não vai fazer diferença na sua vida, pra ser honesto. É meio que verdade. Então, Eu posso fazer uma pergunta de spoiler sobre sua criação de conteúdo, porque eu estou curioso. pode, claro que pode. Ai, meu Deus. Agora eu não sei se você me falou ou se você postou. Pode falar. E o O canal? canal, gente, o Eu tô canal. muito curioso aqui esperando. Cadê esse canal? É, O que a gente pode esperar? acontece, né? Eu tenho um canal onde já fiz algumas lives, já dei várias aulas, principalmente quando chega perto assim de lançamentos que eu faço e tudo mais. Só que eu vejo no YouTube uma possibilidade. Eu só gosto de falar, entendeu, gente? Como vocês percebem, eu gosto de falar, entendeu? Então eu tava sentindo muita falta, assim, de fazer conteúdos mais robustos, digamos assim, e também conteúdos que eu possa entregar como referência para algumas pessoas, né? Então, por exemplo, às vezes chega gente nova e aí fazem aquelas mesmas perguntas que a gente sempre escuta e eu meio que decidi que seria interessante para mim e para essas pessoas também que tivesse ali uma organização, digamos assim. E outra coisa, né, no Isso canal ajuda muito mesmo, pouco viu? mais livre para fofocar mais, falar sobre coisas assim com mais detalhamento. Então eu tô preparando aí um conteúdo legal e também porque, gente, é aquilo, né? Na era das redes sociais a gente precisa ter um pouquinho de cada uma, porque eu falo, se o Instagram morrer, meu filho, amanhã, quem que sou eu? Entendeu? É verdade. Bom, eu tô bastante ansioso com esse canal, porque tenho certeza que vai ser rico em informação. E aí já estou preparando, inclusive essa semana já estou gravando 4 vídeos. A princípio vou soltar um vídeo por semana, mas aí vai dependendo de como. Agora que meu filho está de férias, é muito provável que eu não consiga produzir assim 100%, né? Mas tenho planejado bastante coisas legais. É que eu honestamente, eu tenho um pouco de dificuldade com o YouTube. Eu Eu te ajudo. conteúdo do YouTube, eu consumo muito conteúdo do YouTube, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de dificuldade na parte operacional, assim, sabe? Então eu tô aprendendo. Mas a gente tá junto, se precisar, só gritar. E é, Má, muito obrigada por estar comigo aqui nessa live mais uma vez. Sempre um Eu prazer. que agradeço. Com certeza, em breve a gente pode voltar falando sobre outros assuntos, outras questões, né, dúvidas de repente que o pessoal pode ter. Eu acho interessante até durante essa conversa tive essa ideia, a gente trazer de repente depois algum conteúdo relacionado a essa questão de aprendizado, métodos de estudo, o que que faz, o que que não faz. Sei lá, vamos combinar uma coisa bem legal. Podemos. Quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente, né? Sexta-feira à noite, agora já posso considerar que estamos sextando, né? Embora. Também quero agradecer. Obrigado pelo espaço, Má. Obrigado por ter vindo aqui nessa parceria maravilhosa, que traz muita informação, gente. Aproveitem, tá? Se não pegou do começo, volta essa live e assiste tudo de novo. E tá Se quer assistir. tá tudo lá. Se quer assistir no YouTube, eu vou colocar no domingo, tá? No domingo tá lá no YouTube. Isso. E eu separei, eu fiz uma playlist só da Latam, que tá todas as minhas lives com a Mari falando da Latam ali, dos processos da Latam, porque a gente tem lives falando sobre outras coisas também, mas da Latam tá tudo nessa playlist. Então, vai lá maratonar, porque, ó, tudo lá. E outra coisa, tá? Muitos relatos, eu recebo relatos o tempo todo de pessoas sendo aprovados só baseado nesse conteúdo, tá? Nessas Com lives. essas lives. Então não há, isso aqui não é brincadeira não, tá, gente? E outra coisa também, Marcelo tá com a agenda aberta, eu vi para mentoria, para consultoria, vai voltar a voar logo, né? E aí estamos aí também, caso vocês precisem. Não posso falar ainda as coisas, mas mês que vem eu volto a voar e eu acho que já vou voltar assim na loucura e já vai estar acontecendo outras coisas que não só voo também na empresa para mim. Vamos ver se eu passar. Torçam. E sim, então se alguém quiser vir entrar na minha agenda, aproveita esse mês, porque a partir do mês que vem eu já não sei qual vai ser a minha disponibilidade.
Exatamente. Aproveitem e se vocês precisarem, não esqueçam que tem bastante conteúdo gratuito também, tá bom, gente? Má, muito É obrigada. isso. Boa noite. Um beijo para você. Bom final de semana. Igualmente. E aí, quando você colocar a live no YouTube, me marca no Stories que eu reposto para colocar o link também pro pessoal. Fechou, Tá combinado. Obrigado, gente. Gente, vai ficar salva aqui, tá? De qualquer maneira, vai ficar salva no meu feed. Então, também, às vezes, quer assistir amanhã já, pode ir lá, que vai estar aqui. Tá no feed da Mari esse, tá, gente? Esse tá no da Mari. Beijo. Beijo.